Bom dia, professor Luiz Carlos, vereador Luiz Carlos. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. E de repente o pessoal já está achando que nós somos sócios, alguma coisa assim. Ou você de repente passou a ser comentarista político, porque você está quase toda hora aqui no programa. Mas é porque Luiz realmente tem uma atuação muito grande aqui na Câmara Municipal de Natal. E ele realmente tem sempre inovado, né, com as suas colocações dentro do plenário. Luiz, o que de fato ocorreu essa semana aqui na mesa com relação a essa questão da antecipação e eleição da nova comissão? Bom dia, Paulão. Bom dia, amigos da TV Câmara. Na verdade, vamos contar um pouco aí a história, né? A história dessa eleição antecipada. Na legislatura passada, então, Sua Excelência, vereador Rogério Marinho, era presidente da casa, nós não votamos nele, e ele queria a reeleição antecipar, porque o regimento interno naquela época permitia, e ele queria uma forma consensual. E eu e o vereador Hermano Moraes, nós não tínhamos votado no vereador Rogério Marinho e estivemos aqui num sábado pela manhã conversando com ele, e a gente colocou: Rogério, essa prática de antecipar a eleição é ruim para a democracia, é ruim para a instituição, mas o nosso regimento interno naquela época permitia. Então vamos fazer o seguinte: eu voto, o vereador Hermano Moraes vota em Sua Excelência, mas nós queremos que o regimento interno seja modificado, que todos os vereadores aprovem por unanimidade, que a partir da próxima legislatura, que é essa que nós estamos convivendo agora, que nós não sabíamos nem se ia ser reeleito ou não, né? Mas que a gente daria contribuição para fortalecer a instituição, de que não poderia mais a eleição ser antecipada. Então, o vereador Rogério Marinho leu esse projeto de não permitir mais a antecipação, a dele seria a última, né? Nós todos votamos consensual nele e avançamos nesse sentido, fortalecemos a casa. E tudo normal. O projeto foi lido, não podia ser em regime de urgência, tramitou em todas as comissões, né? A opinião pública compareceu aqui, foi feita audiência pública, foi criado uma comissão especial, como consta no regimento interno, porque você está mudando a coisa mais importante dessa casa, que é a lei dessa casa. Que é o regimento interno. O regimento interno é a nossa Constituição. É como se fosse a Constituição. É como se fosse uma PEC, né, lá no Senado, uma proposta de emenda constitucional. Então, foi feito tudo direito e nós avançamos nisso. E também avançamos com relação às férias, ao recesso que foi diminuído. Então, essa casa foi a única, salvo engano, em todo o Brasil, de vereadores que diminuiu o tempo de recesso e as férias dos parlamentares. Então, foi aprovado. O que é que acontece, para nossa surpresa? Essa semana, um projeto de autoria do vereador Edivan Martins e Júlio Protásio criaram um projeto de resolução para modificar. Mas tem um outro fato antes que acho que você está esquecendo. Teve um projeto do vereador Jorge Câmara, não é isso, que impedia a questão da reeleição. Mas a da reeleição, eu até disse a Jorge Câmara, eu acho que foi precipitação dele, eu já disse a Sua Excelência, vereador Jorge Câmara, pessoalmente, que foi uma antecipação dele, porque já havia um compromisso da mesa de fazer isso. O vereador Dixon Nassi já tinha se comprometido publicamente aqui na casa também, queria fazer isso, e eu acho que foi uma precipitação, até porque Jorge Câmara botou o projeto bem antes e podia até esse projeto perder, não ter os votos. E aí o vereador Dixon ainda estava muito forte naquela época, e com certeza na votação a gente perderia e esses projetos não poderia mais entrar nesse ano. Então seria até, poderia até ocorrer uma grande, realmente, perca para a nossa cidade. Então, eu acho que esse projeto tinha que ver de Dixon Nassi, da mesa diretora, que ele tinha maioria. Eu até expliquei ao vereador Jorge Câmara, e era um processo que não era bom ele fazer, porque já estava em discussão com todos os vereadores, né? Era melhor que fosse na autoria da própria mesa. Mas aí, voltando à questão do adiamento. O projeto do vereador Júlio Protásio e Edivan Martins, primeiro, ele foi lido um dia antes no expediente, ele não estava no expediente até o meio-dia. Que até o meio-dia você acessa, você sabe o que tem no expediente e o que tem na ordem do dia da terça-feira aqui, né? Esse projeto deles, de resolução, chegou a ser lido quando a sessão já tinha começado. Foi lido no expediente, mas não estava no tempo antes, hábil. Aí tudo bem, foi lido. Esse projeto foi lido e foi votado no outro dia. E esse projeto, eu estou com uma cópia dele aqui, ele é bem claro quando ele diz que ele altera, vou só colocar aqui um artigo,
altera o artigo 14 do Regimento Interno. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Natal, que passará a vigorar com a O artigo 2 também diz, modifica o parágrafo único do Regimento Interno. Então, todos os artigos, ele muda o regimento interno. O terceiro artigo muda o regimento interno. Se muda o regimento interno, para mudar o regimento interno, primeiro, consta no nosso regimento interno, tem que ser criada até uma comissão especial. Isso não foi criado. Segundo, o regimento interno, ele permite que aqui tem dois tipos que um processo pode ser votado nessa casa. Ele pode ser votado em regime de urgência ou em regime ordinário. Em regime de urgência, apresentado um projeto, ele vai para a comissão e essa comissão tem 5 dias para analisar, fazer audiência pública, com a sociedade tomar conhecimento e voltar com 5 dias para a sessão. E lá eles vão dar um parecer oral. Se o processo for em regime ordinário, ele vai para a comissão e retorna em 15 dias. Tem o mesmo trâmite, audiência pública, só que são 15 dias para voltar a plenário. E aí já vem com parecer oral escrito. Essa é a diferença. Ora, os vereadores, esse alteração do regimento interno não pode ser em regime de urgência. Então ele não poderia ter ido para a comissão e levar os 5 dias. Mas o que foi que os vereadores fizeram? Na verdade, um golpe nessa casa. Eles apresentaram o projeto, lido no expediente. Já na sessão, não contou nem antes do meio-dia, como quem entrou na internet não estava no expediente do dia, mas eles leram no expediente. No outro dia, eles votaram que não podem o projeto, ainda mais de modificação do regimento interno. No outro dia, votaram e no outro dia fizeram a eleição. Então, isso, mesmo com a maioria, não podia fazer isso. Eram 14, né? A maioria não pode, mesmo se todos os vereadores votarem a favor de mudar o regimento interno lá na hora, não pode, porque se está escrito no regimento interno, não pode ser modificado pela maioria. O plenário é soberano, mas desde que acompanhe o regimento interno. Se consta no regimento interno, ele tem que obedecer. Senão era bom demais, a maioria chegar lá na hora, mudava o regimento interno, mudava tudo na hora para outra. Mas veja bem, o vereador Ney Lopes Júnior, que é advogado, conhece muito bem a lei, ele disse em plenário que a interpretação é que estava equivocada, que não eram 5 dias, era até 5 dias, não eram 15 dias, era até 15 dias. Em sendo assim, o direito é muito complexo com relação à questão de interpretação, ele diz o seguinte, se diz até 5 dias, então pode ser na mesma hora, no mesmo minuto, daqui a 2 horas, desde que não passe dos 5 dias, segundo a interpretação dele. Agora eu queria só fazer um esclarecimento rápido aqui, Luiz, antes que as pessoas pensem que eu estou tomando algum partido sobre qualquer posição na casa, de que ontem para ele vir participar desse debate, porque ele é uma das partes interessadas, porque ele foi um dos autores dessa emenda. Mas, infelizmente, o assessor de Júlio Protásio, o assessor de imprensa Marinho, me comunica, o vereador, mesmo ter assumido o compromisso comigo, tinha um outro compromisso anterior que ele não estava lembrado no momento que assumiu o compromisso conosco, e não poderia vir hoje pela manhã. Se comprometeu de vir no outro horário, no outro dia. Tudo bem, eu queria só deixar claro que seria interessante se o Júlio estivesse aqui até para enriquecer esse debate. Mas ele não estando, o Luiz Carlos está colocando a posição dele aqui, e Luiz que também não assumiu nenhuma posição, de fato, dentro de todo esse processo, mas se ateve muita questão do regimento, e Júlio, no caso, virá posteriormente também, o Edivan, até Edivan que foi eleito, vou tentar trazer Edivan para falar sobre o assunto. Pois não. Paulão, primeiro, aqui eu me sinto bem à vontade, eu não votei no vereador Dixon Inácio, eu sempre fui de oposição a essa chapa nas eleições dele, mas eu acho que a gente tem que mudar dentro da legalidade, né? Nem que perder agora, não haver muda, né? A gente tem que partir para isso. Se não tem cargos nenhum nessa Câmara, né? Existe aí todo esse Você só tem só seus cargos dentro do seu gabinete, que é direito do vereador, que são os 12 cargos. Mas não tem esses cargos aí, 500 e tanto. Então, aqui eu não estou defendendo disso nem nada, eu estou defendendo a legalidade dessa casa. Eu luto para que esse regimento interno seja cumprido, porque aí sim nós estamos fortalecendo a instituição e, lógico, a democracia e valorizando, assim, as leis dessa cidade. Então, veja bem, o vereador Ney Lopes Júnior, ele foi muito infeliz. Porque vamos supor, eu vou já ler o artigo, que não tem até 5 dias, né? Mas vamos supor que fosse até 5 dias. Né? Como ele disse, daqui a pouco a gente vai ler que não tem esse até, seria até, no meu ponto de vista, um erro enorme colocar esse até, e eu vou já explicar por quê. Ora,